ocupar a tribuna para abordar exatamente essa questão da eliminação de 6 fundações propostas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Proposta essa que demonstra uma coisa, fica clara nisso tudo, nobre deputado Julianelli, nós temos no estado do Rio de Janeiro, no comando da sua administração, um governador totalmente desbussolado. É este o termo, não tem outro. Porque você, que comanda toda uma administração, ao falar dessa administração, você provoca os maiores desencontros em termos de informação. É complicado. Quer dizer que vai ter um rendimento para o estado de 500 milhões, não é verdade. O nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha aprovou aqui, por A mais B, através do orçamento enviado a esta casa, discutido, votado e aprovado, que o conjunto das fundações propostas para sua extinção importa exatamente o orçamento previsto de 130 milhões de reais. O governador chega aqui, num outro momento, diz que a economia vai ser de 80 milhões. E aí o próprio deputado Luiz Paulo prova que, se você apanhar todo o pessoal que compõe estas fundações, os servidores dessas administrações, 50% é de servidor concursado, 50% é de servidor extraquadro. Então, a economia, no fundo, a economia que importa em cerca de 40 e tantos milhões. E aí, realmente, é um verdadeiro absurdo. Como que um governador, quer dizer, é um negócio assim, se você chegar e conversar isso lá fora, ninguém vai acreditar que é verdade o que está acontecendo. De maneira que, realmente, é isso daí, é um governador desbussolado. Além de mostrar falta de preparo, competência para governar, entendeu? Conhecimento que devia ser necessário e suficiente para tocar as políticas públicas do estado como o Rio de Janeiro. É isso daí o que está acontecendo. Se nós apanharmos, por exemplo, o MIS, Museu de Imagem do Som. Esse Museu de Imagem do Som funcionava aqui bem próximo da Assembleia Legislativa. Inclusive, num prédio que foi construído para a exposição de 22. Bom, estava lá brigando. De repente, olha, veja como é que são as coisas, porque também os desmandos que hoje a gente está começando a sofrer consequências no estado do Rio de Janeiro, não são desmandos produzidos por este governo, produzidos por governos anteriores, mas dos quais o senhor Pezão fez parte como um servidor top, não era um servidor qualquer, entendeu? Quer dizer, no outro foi vice-governador, depois ocupou a governança, no outro anterior era secretário importante, entendeu? Ou seja, é uma pessoa que está presente o tempo todo na administração pública do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, aí vamos aqui, resolve-se fazer um novo MIS, construir um novo prédio, quer dizer, embalado exatamente na lógica de alguns administradores de cidades e de estados que sentem a necessidade de se fazer alguma coisa que vira ícone da sua administração. Então, o Museu de Imagem do Som, que está sendo construído na Avenida, lá na Avenida Atlântica, é um museu de uma importância fundamental para a vida da cidade do Rio de Janeiro. O Museu de Imagem do Som é um museu que tem um acervo que só existe aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, de depoimentos de pessoas, instrumentistas, autores, compositores, cantores, que fizeram, digamos, a história da música popular brasileira. Essa música que é cantada e decantada no mundo inteiro, ela está registrada desde o seu início exatamente no acervo do Museu de Imagem do Som.
onde pessoas especializadas com alto nível técnico, com alto nível científico, têm promovido não só uma programação de depoimentos, mas também do acolhimento de acervos iconográficos, de acervos que registra passo a passo exatamente a história da nossa música popular brasileira. Então, apenas 42 funcionários que levam este museu à frente. Então, estão simplesmente querendo deixar de transformar em fundação, e aí já se sabe que provavelmente haverá o corte de 10 funcionários, aí vai ficar só 32, e os outros terão reduzidos exatamente as suas cargas horárias para a redução dos seus salários. Ou seja, são medidas, não é que são medidas paliativas, são medidas absurdas, no sentido de que se propõe para resolver problemas de finanças do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, o equilíbrio das finanças do Estado do Rio de Janeiro não deve ser e ter como origem única e exclusivamente a questão que está sendo proposta. Cada mensagem que tem chegado aqui nesta casa do governo do Estado do Rio de Janeiro, realmente o absurdo contido nelas deixa qualquer cidadão indignado, e realmente é o que nós temos assistido, que está começando a essa indignação ser manifestada de forma coletiva, como um descrédito, como uma desilusão, como não aceitar de forma alguma aquilo que está sendo colocado de cima para baixo pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. De maneira que nós não podemos de forma alguma assistir isto. Nós não podemos de forma alguma ficar quietos, e esta casa tem uma contribuição importante a dar. Não é só a questão de chegar para cá justificativas que respalde exatamente a proposta do governador, não, porque nós sabemos perfeitamente que justificativa você pode inventar, e a gente não acredita de forma alguma no governo que não tem sequer o conhecimento daquilo que de fato ele está propondo, em termos da economia, que poderá resultar exatamente da extinção dessas 6 fundações. Ou seja, é 500 milhões? Se é 500 milhões, vamos mostrar por que é 500 milhões. Agora, por que diz que é 500 milhões, se no orçamento apresentado a esta casa, elaborado pelo Executivo, esse orçamento prevê para todo esse conjunto de fundações exatamente 130 milhões de reais. 130. Então, já começa. Aqui ele diz que é 80 milhões. E a gente está mostrando que, se for levar mesmo a cabo, vai ficar mais ou menos uma economia de 40 e tantos milhões de reais, o que significa 0,0% em cima do orçamento total. Então, é lamentável que realmente o Estado do Rio de Janeiro esteja passando por momentos difíceis. E os momentos difíceis, esses momentos foram construídos por estes mesmos que estão apresentando esse tipo de solução. Totalmente equivocado, totalmente descompromissado, muito pelo contrário, não é? Conforme se falou, por exemplo, nós apanharmos por a Fundação Santa Cabrini, então tem uma função importante ao trabalhar a ressocialização daqueles que estão lá dentro dos presídios e que estão exatamente para sair e fazer parte novamente da sociedade como um todo. Então, o trabalho de ressocialização que é exercido pelos servidores, que é a quantidade mínima de servidores da Fundação Santa Cabrini, por que tem que ser? Por que a FAPERJ ela tem que ser extinta como fundação? Onde, inclusive, agora, na sua programação, há uma listagem de projetos, e nele, um deles contido exatamente de pesquisa voltada para conhecer exatamente esse fenômeno dessa doença que existe nos nossos dias,
provocado pelo tal do mosquito Zika. A FAPESG está lá com esse compromisso. Como é que você vai agora reduzir? E o próprio pessoal da FAPESG já falou, a redução que está sendo proposta pelo governo, logo após ela deixar de ser fundação, o corte no orçamento dela vai impedir qualquer trabalho de pesquisa que seja colocado em prática e que tenha a eficácia desejada quando você se propõe a realizar um trabalho de nível científico dessa categoria. Então, eu acho que nós temos aqui que usar esta tribuna, nós temos que usar esse espaço do Legislativo Estadual para tentar fazer chegar à população do estado do Rio de Janeiro, para fazer chegar aos fluminenses exatamente a verdade daquilo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro por conta de uma incapacidade, por conta de um despreparo, por conta de uma incompetência total e absoluta do governador Pezão. Este não pode continuar no governo do estado do Rio de Janeiro. Ou muda, ou então peça o boné, ponha na cabeça e vá para casa, porque ele prestará um serviço muito maior e muito melhor ao estado do Rio de Janeiro. Isso daí eu tenho certeza, porque do jeito que as consequências estão impactando a vida de quem mora, a vida de quem no dia a dia está no estado do Rio de Janeiro, não é brincadeira. Eu hoje mesmo estava conversando com os amigos, relatando uma cidadã que trabalha na minha casa há cerca de 30 anos, hoje uma sentada para reajustar as passagens. Quer dizer, ela paga 7,36 de um ônibus, 3,80 de outro ônibus. Quando você soma ida e volta por dia, quase R$30. Se você multiplicar isso por 20, se trabalhar só 5 dias por semana, significa 150 vezes, ou seja, R$600. O salário mínimo é 880. Quer dizer, a pessoa que ganha um salário mínimo não tem a menor condição morando lá em Austin como mora essa cidadã. Então, é uma forma, e ainda está, aí veja, o governador, achando pouco esta situação, ainda fala em propor exatamente a eliminação do subsídio que é dado ao bilhete único, o que irá encarecer mais ainda a passagem diária daquele que usa permanentemente de sua casa para o trabalho, de trabalho para sua casa, os serviços de ônibus prestados no estado do Rio de Janeiro. De maneira que é lamentável, mas de qualquer forma nós vamos estar atentos e vamos estar aqui provando por A mais B que tudo aquilo que o governador do estado está falando e mostrando como justificativa não corresponde à verdade, não corresponde de forma alguma àquilo que de fato é a realidade que vive o estado do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer e até amanhã.